Nós vamos conversar hoje sobre o tema Tenho Vergonha de Mim, lidando com as frustrações. Então aqui na projeção eu coloco alguns casinhos reais, falas reais, de pessoas reais. E uma das falas aí, é de uma amiga aí, Eu me acho horrível. Às vezes não queria ser eu. Não gosto do meu corpo, de mim. E quando alguém faz algo de errado contra mim, eu sinto mais raiva de mim ainda. Não queria mais sentir isso. Fico pensando as coisas que eu fiz durante o dia. E fico me perguntando por que eu fiz dessa forma. Uma questão real de uma pessoa real, tá? Existem muitas expressões que fazem com que a vergonha fale mais alto. Uma das questões que mais pega hoje em relação à vergonha é que o mundo ele propõe uma estética a ser compartilhada por nós. Uma estética corporal com tais atributos que as pessoas reais no mundo real não costumam corresponder a esse padrão estético aí colocado. No mundo estético não há espaço para o envelhecimento, porque envelhecimento para o padrão estético da sociedade, o envelhecimento equivale ao enfeiamento. A pessoa velha é considerada feia. E uma das coisas que mais frustram as pessoas neste mundo é exatamente quando a pessoa se vê envelhecida. A sua imagem não corresponde à beleza. E com isso o envelhecimento ele traz, além da frustração com o físico, com a memória, com as doenças, ainda também traz a frustração com a sua própria autoimagem. As pessoas se veem feias. O envelhecimento ele é uma afronta ao padrão estético. E o ser humano tentando fugir do envelhecimento, ele vai se submeter a práticas plásticas que são verdadeiras torturas. São verdadeiras torturas para que a sua imagem fique mais bonitinha. E aí então você já conhece o fenômeno. Plástica daqui, plástica de lá, coloca silicone aqui, silicone lá, puxa daqui, puxa de lá, e tenta corrigir isso, corrigir aquilo, botox, com a boca daquele jeito, a pessoa se submete a tirar gordura daqui, tirar gordura dali, a pessoa se submete a passar fenol no corpo, na pele, para que a pele ela possa, aspas, morrer e ser substituída por outro, verdadeiras práticas de tortura, às quais as pessoas se submetem, porque estão frustradas com a sua autoimagem e por isso acabam também nutrindo a vergonha de ser quem é. Então, todos nós conhecemos casos assim, às vezes eu estou assim, às vezes você está assim, certo? E aí a gente vai vivendo. Aqui nós temos um caso muito claro de uma pessoa que está, então, frustrada com a sua autoimagem. Aqui é a questão do corpo. Ela não se sente bem com o seu corpo. E claramente o que está por trás disso é que na cabeça há um padrão estético. E na experiência pode ter tido falas, bullying, que pode ter causado nela exatamente um sentimento profundo de frustração. O que é muito comum.
Estou na escola, ai, você é gordinho, baleia, baleia. Não é? Ai, você é magrinha, magrinha, vareta, vareta. E com isso, o que acontece? A pessoa vai criando, não é? Devido a essas pressões estéticas, bullying e outras coisas mais, a pessoa vai se envergonhando de si. E aí a pessoa tem que fazer uma fala em público, não consegue falar, nossa, é prejudicada. A pessoa levanta a mão para responder uma pergunta, ela responde a pergunta de forma errada, todos tiram sarro da pessoa, e tudo isso vai causando na pessoa motivos para ela se envergonhar de si. E aí você sabe, quando a gente é pequeno, o lugar onde há mais bullying é na escola. E não me venha falar que não é. É na escola, o lugar onde tem mais bullying. Aonde você quer encontrar crueldade é na escola. Com quem? Com os colegas. É o lugar onde há mais crueldade explícita. Nós estamos na selva. É melhor ficar entre as leoas do que ficar lá no pátio da escola, quando as pessoas estão aí causando bullying à nossa pessoa. Então o que acontece? Recreios, escolas, existem as regras, os alunos acabam tentando resolver os seus problemas entre si. Bullying, tudo isso vai criando uma má imagem. Se a pessoa usa óculos, é quatro zóio. Se tem um narizão chato, narigudo. Se tem um narizão tucano. Então, o que acontece? Em tudo se criam situações para que o bullying aconteça. Se a pessoa tem uma deficiência física, acabou, vai ser chamado disso para o resto da vida. Se a pessoa ela tem estrabismo no olho, zaroio. Então, o que acontece? Vai se forjando uma autoimagem, a pessoa vai assumindo uma autoimagem negativa, porque ela vai começar a se comparar com os outros. E aí na escola você tem lá o atleta bonitão, você tem a patricinha lindinha, e aí você é quem? Você é o patinho feio, você é a gancinha feia. Não é? Porque a gente vai se comparando com os outros, e tudo isso vai estruturando dentro de nós uma experiência muito negativa de autoimagem. A gente começa a ter vergonha do nosso corpo, do nosso cabelo, do nosso zóio, do nosso nariz. A primeira oportunidade que tem é corrigir o nariz. Aí vai fazer lá, como chama? Rinoplastia. E vai lá pegar então, vai acertar o nariz, puxa daqui, tira um pedaço de lá, fecha aqui, levanta ali, tudo, e fica com o narizinho bonitinho. Não é? E aí vai, se a orelhinha é um pouco assim, tem que corrigir e jogar para trás. E aí vai. Esses dias uma amiga minha frustrada, sabe por quê? Porque seus filhos são pequenos. Eu tenho um aluno, um rapaz, né, que o filho dele parece aquelas folhas de palmeira, o filho dele. E as moças morrem de inveja dele. Inclusive ele tem que tomar cuidado, porque vai acabar perdendo aqueles filhos, vão roubar os filhos dele. Ele tem que tomar cuidado. A pessoa não se contenta com a sua autoimagem. E a pessoa, o homem, eu me sinto magrinho, então eu vou fazer isso, e malha daqui, malha dali, malha daqui. Aí chega um momento, eu vou tomar água com sal. Para quê? Para reter líquido, retendo líquido, dá-se a impressão que a pessoa está mais bombadinha. Mas se isso não basta, vamos usar esteroides, anabolizantes. A pessoa vai ganhando massa muscular com injeção que se aplica em cavalo. Não é? Porque a pessoa não consegue mais lidar com a sua própria autoimagem, e porque a pessoa está se comparando com os outros. A nossa sociedade cobra. Eu tenho uma amiga que a filha dela é modelo, e ela sofre muito para manter-se naquele padrão para o seu trabalho. Ela tem muita dificuldade. Assim, ela brinca assim, olha, tem dia que a refeição é alface e uma salsicha. Gente, a estética, os padrões colocados, a pessoa tem muita dificuldade. O sonho de muita gente que está no mundo da moda é comer um pedaço de pizza.
Entendeu? O grande sonho. O que você quer? O que você quer? Assim, um pedaço de pizza, por favor. Por causa dos padrões, entendeu? Que são difíceis. Então é isso, né? E os padrões, eles vão abraçando a todas as situações. Às vezes nós padres não nos contentamos com a nossa autoimagem. Aí a gente precisa daquela roupa mais bonita, daquelas coisas mais bonitas, estar mais nos trinques, as roupas mais caras, os objetos litúrgicos mais caros, porque você sabe, né? Olhando assim para mim, vou celebrar, é melhor colocar um pano bonito por cima para não aparecer muito. Porque tem um padrão, há uns padrões aí nesse sentido. Então, todos nós vivenciamos algum tipo de padrão. E todos nós já passamos por alguma experiência de vergonha na vida. Quando eu era pequeno, chegou uns amigos do meu pai lá em casa, do meu pai e da minha mãe, e eu tinha que ir para o grupo de adolescentes, para perseverança. E aí, como eu não queria conversar com aquelas pessoas, eu pulei a janela do meu quarto e saí por fora. Quando eu voltei, o meu pai falou assim: onde você estava? Eu fui para a catequese, mas eu não vi você saindo. Não, que eu pulei a janela para sair. Aí meu pai olhou para minha cara: mas tu é caipira mesmo, hein? Não é? E aí, só que o tiro saiu pela culatra, porque eu gostei. Para mim, caipira é uma coisa legal. Então, sou caipira. Muito bem. Todos nós já tivemos momentos de vergonha, não é? Cada um de nós tem os seus problemas, afinal, ema, cada um com o seu problema. Então, por exemplo, um exemplo lá, eu tenho um probleminha no intestino lá, de vez em quando, ou melhor, de vez em sempre, não é? Tem um problema de escoamento. Vocês estão me entendendo? Problema de intestino que gera escoamento. Entenderam o que eu quero dizer? Então é exatamente isso. E já aconteceu de eu estar celebrando e eu ter de sair para executar certos serviços. E durante a saída eu sujar a minha roupa. E eu ter que lavar a roupa no banheiro, colocar a roupa, jogar a túnica por cima e voltar para celebrar. Não foi uma, duas, três vezes. Aconteceu. E toda vez que isso acontece, o que acontece com a cara da pessoa? Vergonha. Muita vergonha. Vocês já tiveram seus momentos de vergonha, vocês têm seus pontos fracos. Nós temos isso. Nós temos aquela coisa que nos deixa insegura. Nós temos. E aí então, a questão da nossa imagem, ela gera muita frustração, vergonha de nós mesmos, principalmente quando nós nos comparamos com os padrões. E todas as pessoas têm seu motivo de vergonha. Não é? Se a mulher, a imagem, geralmente as mulheres são mais vulneráveis à imagem, nós homens, temos o grande medo da síndrome do pipi pequeno. Ser um homem tem medo de ter torneirinha. Não é? Tem medo. Um amigo meu lá no passado, e a gente, muito amigo, né? Ele... a namorada dele largou ele e falou: tô largando ele porque é pequenininho. Eu desconfio que ele passa vergonha até hoje. Assim. Apesar de ser uma pessoa normal, mas na cabeça ele se compara com os homens. E aí, gente, a pessoa entra na pornografia, começa a fazer comparação. Frustração, vergonha. Vergonha de estar na frente da esposa, vergonha de estar na frente das mulheres. Por quê? Porque tem essa questão, frustração. Vocês pensam o quê? Psicólogo tem que falar a verdade. E o padre falou nisso sim, entendeu? Mas isso acontece. Então o que acontece? Nós temos um padrão na cabeça. E esse padrão muitas vezes faz com que, na comparação, eu tenha vergonha de mim. E isso acontece muitas e muitas vezes. E aí, pessoal, mais um casinho aqui, Sinto muita vergonha de mim mesma
Tenho 15 anos e não consigo me socializar com as pessoas. Tenho medo de falar com as pessoas por conta da insegurança e baixa autoestima. Eu tenho algum problema? Na verdade, não. Ela não tem problema. Mas o que ela está sentindo é um problema para ela. Ela não tem problema. É normal ter pessoas que têm vergonha de estar em público, de falar em público, de socializar. Aquela pessoa que vai na festa e fica no cantinho, está todo mundo dançando, a pessoa não vai querer dançar porque tem vergonha de dançar e fala: não, eu não sei dançar, eu não estou com vontade de dançar. Até sabe, até é gostoso, mas tem vergonha. Muitos de nós têm vergonha de dançar, está todo mundo dançando e a gente está lá parado, olhando aqui, olhando ali. Nós padres sofremos, porque padre vai dançar, é um escândalo, padre dançando, ó, que coisa, assim. E aí vai, então a gente vai criando esses padrões e a pessoa está lá na festa. Aí às vezes alguém vai lá chamar assim: vem dançar comigo. Não. Vergonha, por causa da vergonha. Isso gera frustração. Não é? Isso gera frustração. Então, ela não tem problema, mas isso para ela é um problema. Então, muitas vezes nós temos vergonha de conversar com as pessoas, de falar em público, não é? A pessoa tem um dia lá, a pessoa teve um problema, o dente da frente dela caiu, né? Ficou com a janelinha. Ela está com vergonha de falar, porque vai falar, vai aparecer a janelinha. Vai aparecer a janelinha. E ela tem vergonha, então ela vai cobrir a boca. A salvação de muita gente é o uso de máscara. A Covid salvou muita gente. Você coloca a máscara, se esconde atrás da máscara, está sossegado. Então, vergonha. Então, caso real. Gente, é uma jovem, uma adolescente de 15 anos. E ela tem vergonha de falar com as pessoas. Tem. Não é anormal isso. É normal. No entanto, isso acaba se tornando insuportável. E com os padrões exercidos nos ambientes onde ela vive, ela se sente mal com isso. Então, isso acontece na vida da gente. Agora um grandão, ó. Aqui já é um grandão, tá? Ó. Olá. Desde um determinado momento da minha infância até os dias de hoje, acabei desenvolvendo alguns comportamentos obsessivos em relação à minha autoimagem. Hoje, adulta, sinto que isso, de alguma forma, afeta o meu relacionamento com o meu parceiro atual, ao ponto de não conseguir participar de festas familiares, porque entro em pânico. Diferentes vezes já chorei por conta de um defeito que encontrei no espelho, ou medo de ser julgada. É um sentimento avassalador. Até mesmo tenho vergonha de caminhar ao lado dele na rua, como um casal, porque sinto que todos me acham extremamente horrorosa ao seu lado. Estou tentando trabalhar esse lado, abraçando e dando selinhos para nos despedirmos. Mas a sensação, quando eu faço isso, é de extremo nervosismo, uma vergonha indescritível. Costumo a pensar que eu sinto constrangimento que ele deveria sentir por estar ao meu lado. Quando caminhamos juntos, tudo o que eu penso é sobre como as pessoas devem me enxergar horrenda. Quando eu estudava, era o mesmo. Conversei com minha mãe uma época, mas ela disse que não deveria me preocupar em relação a isso. Detalhe, a mãe está certa, mas quem vai ouvir? Voltando. Mas esse sentimento eu sinto até mesmo quando estou sozinha. Não me sinto atraente. Às vezes, quando vou sair de casa para algum evento importante ou trabalhar,
e vejo minha figura, tenho vontade de não ir. Não me sinto atraente nem sequer sexualmente. Para mim é difícil. Esse sentimento está me destruindo. Mesmo que eu tente ser racional sobre isso, simplesmente não consigo. Sou uma pessoa que pensa muito no porquê das coisas, mas simplesmente não consigo aquietar meus pensamentos. Me sinto em pânico quando tenho que estar ao redor de muita gente. Estou cansada de sair por aí e ler pensamentos alheios sobre mim. Não sei o que fazer. Não sei o que há de errado comigo. Então, esse caso a gente considera ele mais grave, tá? Ele é mais grave. Porque a vergonha é tanta que está fazendo com que ela não viva. Então, ela está saindo com o namorado dela, ou com o namorido dela, e ela está preocupada com o que os outros estão pensando sobre ela. Está preocupada com a forma que os outros estão olhando para ela. Eles vão numa festa da família que vai ter um delicioso churrasco e ela está com vergonha da família. Não consegue participar das festas. Ela vai ter relação sexual com seu namorado e ela simplesmente não consegue, porque está pensando no seu corpo, na, aspas, sua feiura, ela se acha horrenda. Então, a autoimagem dela está tanto em conflito com a sua realidade que ela não está conseguindo viver, a ponto de ficar em pânico quando tem muita gente ao seu redor. Então o que acontece? Nós temos aqui alguma coisa que pode ser uma agorafobia, que é o medo de estar com pessoas, com muitas pessoas. Então pode ter aqui uma agorafobia. Mas além disso, nós identificamos principalmente a autoimagem. Temos aqui uma autoimagem negativa. O que está por trás da construção dessa autoimagem? Quais foram as experiências que essa pessoa teve, que reforçou tão baixo autoestima? O que está acontecendo com ela que ela não está conseguindo viver? Vai dar um beijo no namorado, um selinho no namorado, ela está pensando, na hora de dar o selinho, ela está pensando, gente, quem beija não está pensando em nada. Não é? Quem beija está beijando, é assim que funciona. Um casal vai dar um beijo, está dando um beijo. Né? E se está pensando, isso aqui está bom. Isso está pensando. Né? Aqui não, a pessoa vai beijar e está com as neuras ali afloradas, pensando no que os outros estão pensando, eu sou horrível, e por que ele está namorando ela? Ela não está curtindo o namoro. Não está curtindo estar com alguém que ela gosta, que ela ama. Ela não está curtindo. Está sendo impedida de viver uma coisa boa. Então o que acontece? A vergonha, ela também frustra as nossas experiências amorosas. Frustra. Então aqui temos um caso que consideramos com uma certa gravidade, tá, gente? Esse caso aqui é um caso que realmente precisa de terapia. E dependendo como que foi esse pânico, essa agorafobia que ela talvez tenha, ela precisa também até, quem sabe, de medicação para lidar com isso. Terapia e medicação. Só que o que está como pano de fundo é exatamente umas experiências negativas que forçaram nela tamanha vergonha que ela não consegue viver o seu cotidiano. Então, gente, é um casinho grave, tá? Nesse caso. Um último caso aqui, olha. Tenho vergonha de mim mesma.
Sinto que não deveria submeter as pessoas à minha presença. Gente, isso é pesado, hein? Isso aqui é pesado. Então, ela tem vergonha de si mesma, ela sente que não deveria submeter os outros à presença dela. Ela se considera um peso para os outros, ela se considera algo ruim para os outros. Então, uma autoimagem destruída, já de cara, tá? Destruída. Faz pouco tempo que comecei a entender o que se passa comigo. Hoje, numa apresentação, mais uma vez não consegui falar do jeito que eu queria e estava muito agitada. Isso me deixa muito triste. Então, o que acontece? A situação de vergonha dela é muito forte, está atrapalhando a sua vivência profissional, está atrapalhando o seu trabalho. Ela gostaria de ter trabalhado de uma outra forma, de ter falado de uma outra forma, mas ela não conseguiu. Não conseguiu. A vergonha está afetando o trabalho dela. Então é muito comum também alguns casos serem afetados por isso, tá? E qual é o sentimento que brota dentro dela? Muita tristeza. Ou, em outras palavras, frustração. Frustração. Difícil lidar com isso. E ela está essa realidade. Psicólogo fala que com o tempo vou aprender a me aceitar do jeito que eu sou, mas tenho achado muito difícil. Psicólogo, gente, não está errado, tá? Ele está certo. A pessoa, fazendo um caminho correto, a pessoa vai se achar, vai conseguir se achar, se aceitar do jeito que é. Dá trabalho, mas consegue. Mas de fato, dá trabalho, ela está achando muito difícil. Sempre, olha a fala dela, sempre me senti um lixo e achava que se esforçasse para fazer tudo certo, seria querida e aceita. Tá vendo? Autoimagem, se acha um lixo, para baixo. Aqui não está falando de estética, está falando mesmo de existência. Ela se sente mal, ela sente que a vida é ruim para ela. Ela está frustrada com a própria vida. E ela acha que se ela for bem sucedida profissionalmente, os outros vão aceitá-la, os outros vão querer, vão estar com ela. Aí você vê, em todas as questões, o problema é sempre comparação. Está se comparando com outros. Está pensando no que os outros estão pensando a respeito dela. Então isso é comum no mecanismo da vergonha. Muita vergonha tem a ver com comparação. E aí ela está numa situação difícil, tá? E ela continua aqui, ó. Mas continuo me sentindo mal. E tenho vergonha por não conseguir falar e agir como eu planejo dentro da minha cabeça. Sinto que todo o meu esforço não serve de nada. E nunca vou me adequar aos ambientes que eu estou. Adequar aos ambientes que estou. A gente tem um pouco disso, tá? Dependendo do ambiente, a gente é de um jeito. Dependendo do ambiente, a gente é de outro. Não é? Então a gente tem um pouco essa neura, tá? Ela está vivenciando essa neura aí. Então, isso. Então, lá vamos lá. Na igreja, tem que ser santinho. No boteco, né? Tem que ser. E aí vai indo, né? Com os amigos, que a gente pode falar a verdade, aí fala bobagem. Porque para os amigos, falar bobagem é a coisa mais natural entre amigos. E assim vai. Aqui ela está com muita dificuldade. Ela não está conseguindo fazer esses papéis, vivenciar essas experiências, tá? Será que um dia, quando for mais velha, vou ter mais controle sobre mim mesma? Às vezes dá vontade de desistir, mesmo com tratamento.
Essa aqui é uma pessoa que se trata. E olha a experiência dela, a dificuldade, o peso que está por trás. Gente, o bicho pega, hein? Com esses casos, o que é que eu quero dizer para vocês, basicamente? É que, repetindo, grande parte da experiência da vergonha é uma questão de autoimagem comparativa com os outros. A gente tem uma imagem de nós temos uma imagem de nós mesmos, só que essa imagem de nós mesmos nós comparamos com a imagem dos outros, não é? E a gente tem o costume de achar sempre o gramado do quintal do vizinho mais verde do que o nosso. A gente tem essa mania. E aí nós temos então esta questão que tem uma frequência na vida das pessoas, tá? A vergonha, essa emoção, esse sentimento é algo que faz com que a pessoa se esconda atrás da imagem que ela tem de si mesma. A imagem, a autoimagem é como se fosse um escudo. Só que esse escudo, em vez de defender, ele é muito pesado. Ele acaba sendo um peso para a pessoa. A pessoa não consegue perceber que ela é mais do que ela pensa que ela seja. Nós somos infinitamente maiores do que nós pensamos sobre nós mesmos. Na fé cristã, a gente é tanto para Deus que Ele dá sua vida por nós. Nós somos mais do que nós pensamos de nós mesmos. E nós somos muito maiores do que os outros pensam de nós mesmos. Nós somos maiores. Mas a vergonha é também como uma máscara do qual eu me escondo atrás dela. E essa máscara impede que eu viva alguns aspectos do meu cotidiano. E em casos mais graves, em muitos aspectos do meu cotidiano. Então a gente acaba não vivendo. Fique tranquilos, eu não vou fazer aquele tipo de pergunta. Você já sentiu vergonha na vida? Porque isso é óbvio, muito óbvio, que todos nós já passamos por experiência de vergonha. Todos nós já passamos por isso. E aí então, pessoal, existem algumas expressões comuns da vergonha, tá? E aqui, olha, vamos ver as expressões comuns aqui, ó. Uma primeira, ó, o medo de julgamento. O que vão pensar de mim se eu explicar como eu realmente me sinto? Vocês perceberam que nos casos que eu coloquei aí, quantos homens apareceram? Nenhum. Porque é muito difícil nós homens, não vocês mulheres, nós homens, falarmos de nós mesmos. É muito difícil narrar casos nossos. Geralmente, quando vai falar, eu tenho um amigo, não é? Eu tenho um amigo que ele torce para o Santos. Eu sou santista, né? Então, geralmente, dessa forma, às vezes fala tirando sarro, mas no fundo, a pessoa está frustrada. E uma das questões que pega os homens, mais do que as mulheres, é um medo de julgamento. As mulheres falam, elas falam mais das suas neuras. Nós homens já seguramos mais. Por quê? Porque falar das neuras pode transmitir imagem de fragilidade. E se tem uma coisa que nós homens não gostamos, é transparecer fragilidade. Como que é lá? Bruto, rústico e sistemático. Não é? Bruto sem limites. Então, é a imagem que a gente acaba construindo de nós mesmos.
E aí aparecem situações onde a fragilidade nossa aparece, e quando aparece a fragilidade, eu sinto vergonha. Eu sinto vergonha. E é assim que funciona. Pois bem. Segundo, evitar exposição. Espero que não me perguntem nada. Não gostaria de ter que responder na frente de todos. Sentar no fundo, tem um monte de cadeira na frente, a pessoa vai lá e senta lá atrás, lá no fundo, para não perguntar nada. O professor, o padre, alguém tá assim, o padre está assim, a pessoa está assim, ó. Não é? Para o quê? Espero que não me perguntem nada. Né? A vergonha de se apresentar na frente do outro. Ai, professor de português, ou raça, hein? Professor de português. Obrigando os alunos a ler na frente de todos. Não tem jeito, professor de português tem que fazer isso. Mas fique tranquilo, de teologia também, de filosofia também, de história também, de matemática também. Faz parte do processo. Tá? Faz parte do processo. Outra coisinha, insegurança. Sou incapaz de falar para um grande público. Fico muito nervoso. É isso. Então, esses aspectos, eles são comuns, são expressões comuns de quem tem vergonha. De quem tem vergonha. Antigamente, casamento, né? A pessoa se casava e ia para a lua de mel. E para a lua de mel tirar a roupa na frente um do outro, né? Antigamente. Nunca tinha se visto, né? Estou falando antigamente, vocês entenderam que antigamente, tá bom? Muito bem, né? Aí se apresentar na frente do outro, aí o que vai pensar de mim, o que vai pensar não sei o quê, aí vai para a praia, aqueles maiô Maria Mijona, aquela sunga que vai até aqui, ó, perto dos peitos, não é? Para se cobrir, né? Antigamente, né? A foto de antigamente, as pessoas de terno andando na praia. Gente, pessoa de terno andando na praia, não é? Há esses mecanismos, então o que acontece? A vergonha pega a gente de um jeito, pega a gente de outro jeito, certo? Então essas expressões, elas são comuns, tá bom? Na questão aí da vergonha, tá? São expressões bem comuns, tá? Mecanismos da vergonha, tá bom? Da vergonha. Então lá, evitar destaque. A pessoa que geralmente tem vergonha, ela evita posições de destaque. Ela prefere ficar nos bastidores para não chamar a atenção. Ela prefere ficar assim. Nem é assim, né? Muita gente é assim, tá bom? Fugir. Escapar de situações que possam expor. Então vai ter um encontro, nesse encontro vai precisar todo mundo falar, o que eu faço? Eu não vou. Então eu fujo disso. Não vou me expor. Rejeitar. Recusar convites para opinar ou participar. Então isso... Ei, você não vai falar nada? Não, concordo. Eu concordo. Bastou. Resolvido o problema. Tá? Então, esses mecanismos são presentes, tá? Na experiência de quem está vivenciando vergonha. Então, algo comum, tá? Volta aí, filho. O que esconde a vergonha? Né? O que essa vergonha anda escondendo? E aí algumas coisas aí nós levantamos aí, ó. Medo. Temor de não ser bom o suficiente. O quarto caso que nós vimos, acho que pega um pouco disso, tá? Ela fala e ela não falou do jeito que ela queria. Então ela vai começando, né, a reforçar a ideia de que ela não é boa o suficiente para isso. Insegurança, dúvida sobre o próprio valor.
Uma aluna minha, na semana passada, ela foi fazer uma pergunta. Ela falou: "Ô, Frei, eu quero fazer uma pergunta aqui, mas eu sei que deve ser uma pergunta besta. Assim, eu posso fazer desse jeito?" Aí aquela regrinha básica: ô filha, não existe pergunta besta, existe besta que não pergunta. Aquela regra básica, né? E ela fez a pergunta. Acontece que a pergunta dela era fundamental para se entender a aula. E a partir da pergunta dela, eu dei a aula inteira. A partir da pergunta dela. A aula inteira. E aí ia citando, ia puxando, e o pessoal começou a ter coragem, eles começaram a perguntar também, tudo motivado pela pergunta dela. A pessoa tem dúvidas sobre o seu próprio valor. Certo? Então a pessoa tem dúvida, a vergonha, esse elemento está presente na vergonha. A dúvida sobre o seu próprio valor. Desconforto. Sensação de inadequação constante. A pessoa se sente como um peixe fora d'água. Um peixe fora d'água. A pessoa se sente inadequada. Ela, em qualquer lugar que esteja, por exemplo, pessoas, ela se sente desconfortável. Aquela do terceiro caso, que é o caso que ela não consegue ir na família do namorado, está namorando, está pensando no que os outros estão pensando, está beijando e está pensando no que os outros estão pensando. Então, aquela pessoa, ela se sente muito inadequada nos ambientes, ela se sente julgada por todos, né? Ela se sente inadequada. Invisibilidade. Desejo de não ser notado, desejo de desaparecimento. Ela tem o desejo de ser despercebida. Duas coisas, você tem duas palavras. Você tem a palavra despercebido e a palavra desapercebido. Elas são diferentes. Tá? O despercebido é aquele do qual não foi percebido. E o desapercebido é aquele do qual não percebeu. Essa é a diferença. Eu passo entre vocês e vocês não me perceberam. Eu passei despercebido. E vocês estavam desapercebidos. Vocês não perceberam eu passando entre vocês. É o grande sonho de quem tem vergonha. Passar desapercebido. Não é passar despercebido. É o grande sonho que as pessoas estejam desapercebidas. Grande sonho de quem tem vergonha. Você só pense, não é para fazer nem olhar para mim, tá? Nem olhar para mim. Você já teve momentos de sua vida em que você quis desaparecer? Não é para falar nem para olhar para ninguém. Pronto, vou abrir os olhos, tá? Pronto. Muito bem, voltando. Certo? Geralmente todos nós já tivemos alguma experiência assim. Até os mais bem-sucedidos, até os mais populares já tiveram esse tipo de percepção. O obstáculo da vergonha. Vamos lá então. Reforçando, tá? Se aqueles são os problemas, o resultado vai ser esses aí mesmo, tá? Se eu quero desaparecer, quero passar despercebido, então, certo? A vergonha é inimiga da visibilidade. A vergonha nos faz querer nos esconder do mundo. E não só das pessoas, mas do mundo. Vou citar um exemplo. Eu tenho vergonha de quando cantam parabéns para mim. Ai, meu Deus, eu odeio parabéns para você. Odeio. Né? Quando começa parabéns a você, eu já me dá no nervo. Mas quando cantam parabéns para você, não no compasso 3x4, mas no compasso 4x4 ou 2x4, aí eu quero morrer.
que a música é parabéns a você nesta data querida, mas aí a pessoa vai colocar no compasso lá 4x4 ou 2x4, aí vai ficar parabéns a você, aí eu quero ir para baixo da terra. Pronto, falei, ai, me livrei de 3 anos de terapia só com isso, muito obrigado. Voltando, não é? o medo de exposição. Tememos que os outros descubram nossos pontos fracos. Para nós homens isso é mais gritante, tá? Para nós homens. Então, rapazes, nós, tá? Nós, assim, é mais gritante, tá bom? É mais gritante, né? Quando as pessoas descobriram que eu era santista, ai, não, eu tenho orgulho de ser santista. Tá meio ferido por causa da segunda divisão, mas eu tenho ainda. Isso. Isso pega muito os homens, mas também pega as mulheres. Então, medo de exposição, de ser julgados, de descobrir nossas vulnerabilidades, nossos pontos fracos. Então, isso é um problema. Bloqueio como defesa. Nos protegemos evitando situações de exposição. É o normal. Se expor é um problema, eu vou me proteger de ser exposto. E aí, né, o namorado fala para aquela do terceiro caso, né? Olha, vamos passar o Natal lá em casa. Ai não, sabe o que é? Que vai vir um primo meu, vai vir lá da Amazônia, um primo meu, e agora eu tenho que estar lá com ele, né? Então, desculpa, não vou estar, mas a gente se vê no ano novo. É isso. A pessoa foge das situações, evitando. Então, isso é comum. Origem da vergonha. Vamos lá. Experiências negativas podem plantar a semente da vergonha. Claro, na infância a gente tem um monte de coisa, um monte de trauma, um monte de questão. A gente leva um tabefe na frente de todo mundo, de nosso pai, de nossa mãe no mercado, porque a gente estava fazendo birra, querendo um brinquedo, querendo um lanchinho. Ah, eu quero. Fica quieto, se comporte. Eu quero, vai ter. Pá! Vergonha. Na frente de todo mundo. Vergonha da nossa situação econômica. Todo mundo com o estojo mais lindo no primeiro dia de aula. E eu com o meu estojo do ano passado. Com os lápis pequenos do ano passado. Com o caderno com brochura e não de arame. Encapado com plástico do ano passado. Não é? E aí a gente tem as nossas vergonhas, né? Tá lá, tá todo mundo com um bom e melhor, isso, né? Vai ter o lanche, né? A gente comendo a sopinha da escola. Eu estudei na escola Dr. Leandro Francischini em Sumaré, né? Dr. Leandro Francischini, que é o colégio técnico municipal, assim, né? Que para todo aluno do Leandro Francischini é a melhor escola do mundo. E eu sou testemunha disso. A melhor merenda do universo era de lá. Tinha uma salada de ovo que eles faziam lá na escola, que eu nunca comi mais igual. É uma pena, né? Mas faz parte. Agora, o porquê eu estou falando isso, eu nem imagino. Vou cortar na gravação, é claro, né? Assim, mas que era muito boa. E você está lá na escola, comendo lá a sua merendinha, e a pessoa vem com a sua lancheira maravilhosa, e tira aquela maçã vermelha, argentina ou chilena, e bota assim. Aí bota aquele leite com chocolate, colocando assim, saindo o vapor ainda do seu lado. Aí tira aquele lanche com presunto, queijo, ou o meu ponto fraco, com mortadela. Sim, eu gosto muito de mortadela. E eu ali, vendo ele comer lá e comendo na minha frente, a gente saboreando ali. E aí o que acontece? Vai se somando experiências negativas. Experiências negativas. E assim vai. Quando fazia Senai, você tinha a maior parte do Senai levava marmita. Mas vocês tinham aqueles que almoçavam na cantina. Não é? E aí a gente ficava meio assim, né? Assim, eu não posso reclamar que a minha mãe, ela caprichava na minha marmita.
Nós estamos falando de comida, acho que eu estou com fome, né? Mas tudo bem, voltando, tá? Vocês têm experiências traumáticas de infância, não é? Tem um amigo que levou uma surra, não é, da avó dele, ele morava com a avó deu uma surra tão grande nele que no outro dia ele estava todo marcado na escola. E todo mundo, bico fechado. Ele com vergonha da situação, todo marcado. Vergonha. E assim vai. Uma amiga minha, quando eu estava no oitavo ano no ginasial, né? Uma amiga minha, ela acabou menstruando na sala. Manchou ali, né? Discretamente, nós os rapazes, discretamente, blusa, jogamos em cima dela, ela amarrou a blusa assim, professora tem que ir no banheiro, e a outra blusa jogamos em cima da cadeira dela, lá, discretamente, para que ela não passasse vergonha. Mas ainda assim, ela nos disse que ficou com muita vergonha. O que é uma situação normal. Mulheres menstruam. Não era para ser algo anormal, mas vergonha. E assim vai. Um outro amigo meu, lembrando aqui da igreja, um outro amigo meu ele foi pego roubando fio. Né, roubando fio. Para piorar a situação, que você sabe que entre homens há problema quando as coisas são assim, né? O apelido dele virou dos fios. Né? E aí todo mundo chamava ele na escola de dos fios, ô dos fios, chega aí. Porque ele foi pego levando os fios. Né? Então virou dos fios. Vergonha. Então o que acontece? Boa parte do problema da vergonha nasce na infância. Na infância nós estamos nos formando, somos novos, nossas emoções ainda não estão tão claras. E aí essas situações vão criando em nós vergonha. E assim vai. Vergonha. Hoje as vergonhas modernas. A vergonha moderna. Uma menina mandou uma foto meio peladinha pro namoradinho. O namoradinho sacana esparramou na escola inteira a foto da menina. A menina teve que sair da escola, morrendo de vergonha. E assim vai, gente. A infância é complicada nesse sentido. A adolescência, bem, esse caso da menina da fotinho é adolescência, tá? Momentos de julgamento reforçam sentimentos de inadequação. Então, a infância vai gerando sementes, vai jogando sementes de origem. A adolescência, isso é reforçado. Tá? E aí, aqui a maioria de nós, vida adulta. A vergonha se manifesta como um obstáculo ao crescimento pessoal. E é isso. Eu quero ser de uma profissão, eu quero investir nisso, mas tenho vergonha. Fico para trás. Meu sonho quando era pequeno era ser professor, mas professor fala. Eu hoje tenho vergonha de falar, então não posso ser professor. Não é? Assim vai. Não é? Então, são questões muito presentes, tá? Na origem da vergonha. Emoções associadas à vergonha. Preste atenção nisso. Principalmente em quem passa pelo confessionário. Tá bom? Primeiro sentimento que aparece aí, certo? As emoções associadas à vergonha. A culpa. Sentimento de ter feito algo errado ou de não ter feito algo certo. Tá bom? Os dois sentimentos, tá? De ter feito algo errado ou de não ter feito algo certo. Eu devia ter falado desse jeito, não do jeito que eu falei. A pessoa, ela aprontou comigo, eu devia ter dado um bofetão nela, mas eu fiquei quieto. A pessoa falou tal coisa e eu engoli. Devia ter falado. Então, sentimento de culpa. Eu fiz isso no passado, eu morro de vergonha, espero que ninguém saiba.
Ai isso, ai aquilo, vergonha, culpa, estão unidas, tá? Medo, medo é fogo, hein? Medo. Temor de ser julgado negativamente. Então isso aqui é muito frequente. O que os outros vão pensar. O que os outros vão pensar. Como é que uma amiga minha fala? Tem uma amiga que ela fala assim, né? É psicóloga ela, é psicóloga. Mas peraí, você paga o meu boleto? Não. Então tô pouco me lixando com o que você pensa. Durona. Não é? Então, é isso. Mas isso está um pouco presente. O que vão pensar de mim? Ai, vão pensar tal coisa. Olha, se me verem com tal pessoa, vão pensar o que de mim? Olha, isso pega todas as pessoas. Então, o medo de ser julgado, o medo do que os outros pensam, o medo do que os outros acham, eles podem pensar um monte de coisa. E a pessoa vive em função do que o outro pensa e não em função de quem ela é. A pessoa acaba vivendo a partir da imagem que os outros têm de mim. Eu vi um pensamento que estava assim no pensamento: eu não sou, não fui e nunca serei responsável pela imagem que você tem de mim. Desse jeito, não é? A imagem que eu tenho do outro é coisa minha. O outro não tem nada a ver com isso. Mas esse medo é muito presente, tá? O medo de ser julgado negativamente. Perfeccionismo. Oh, gente, isso aqui é uma doença, quase uma doença. Perfeccionismo. No perfeccionismo, a pessoa busca a aprovação. Porque ela quer ser perfeita, mas porque ela está vivendo em função do que o outro pensa, ela quer a aprovação. Ela quer que o outro concorde, ela quer que o outro aprove o que ela fez. Tem pessoa que tem uma mania chata, eu falo isso porque sou padre, porque sou psicólogo, que é que a pessoa fala uma frase e fala: não estou certo? Não estou certa? Concorda? Concorda? E geralmente o que acontece? Chega uma etapa da vida que a gente fala o que pensa, né? Quando a gente é mais novo, a gente não quer falar muito o que pensa. Quais são as duas épocas que a gente fala o que pensa? Quando a gente é muito novo ou quando a gente é mais velho? Tá bom? Criança fala o que pensa, né? Criança fala o que pensa. Eu lembro de um padre amigo meu que batizando um menino, né? O menino já tinha lá seus 6, 7 anos, né? E aí ele jogou água, a água estava muito fria, jogou água, né, batismal na cabeça do menino, e o menino, corno, chamou o padre de corno, né? A criança acaba falando o que pensa, né? Acaba falando o que pensa. O perfeccionista, ele acaba querendo aprovação. Então tem pessoa que é isso, fala uma frase, não estou certa, e a pessoa falou uma frase lá, a frase era meio absurda, eu falei: não, você está errada. A pessoa, não, você está errado. Se todo mundo fazer isso, a gente se mata. Você está errado. Não está certa, não. Mas você não tem que fazer o que eu penso. Você tem que fazer o que você quer. Mas de preferência fazer o que você quer de forma certa, né? Fazê-lo certo. Assim, então, vê isso daí, né? A pessoa estranha um pouco quando a gente fala isso, tá? Mas o que? A pessoa está buscando, está querendo que o que ela fez seja aprovado. Então também tem muito disso, é um sentimento que acompanha muitas vezes a pessoa que ela é insegura, mas é perfeccionista. Então ela acaba se regendo pelo que o outro pensa. Isso não é bom, tá bom? O perfeccionismo é ruim. E aqui o perfeccionismo reverso também é muito importante colocar, que é uma emoção. Eu sempre acho que o que os outros fazem está certo. Isso também é complicado. Eu acho que os outros são perfeitos. Os outros são perfeitos. E isso é problema, porque isso acaba
Novamente voltando ao início da nossa conversa, comparação. As pessoas ficam se comparando. E quem tem a baixa autoestima, quem tem aí a vergonha, ela se compara com o outro, ela sofre em comparação com os outros. É uma constante de sofrimento. Vergonha e autoestima, ou baixa autoestima. Falta de respeito. A vergonha nos faz desrespeitar a nós mesmos. Não é isso? Regra religiosa ensinada por Jesus. Jesus, quando ele pega o livro de Levítico, Jesus nos ensina: amarás a teu próximo como a ti mesmo. Se eu não consigo amar a mim mesmo, eu vou ter dificuldade em amar o meu próximo. A vergonha nos faz desrespeitar a nós mesmos. Isso é verdade. Intolerância, não aceitamos nossas próprias imperfeições. E aí, meu amigo, se for a imagem estética, estamos lascados, porque eu vou ter que pegar esse meu narigão de batata e vou ter que afiná-lo para ficar a coisa mais tchuca do mundo. Todos nós conhecemos o caso do grande artista, né, do grande músico, Michael Jackson. Nós lembramos dele. Uma pessoa riquíssima, podre de rico, com tudo que pessoas sonham, mas ele não estava em paz com a sua imagem, com a sua estética, com a sua própria autoimagem. E aí ele chega no fim da vida irreconhecível. Nós pegamos ele lá no Jackson 5 e pegamos ele já no final de seu caminho. Nós não reconhecemos o Michael Jackson, é alguma outra coisa, é alguma outra pessoa, totalmente desfigurado de si mesmo. Ele perdeu a sua imagem própria, ele perdeu. Então, diante da vergonha, diante das frustrações causadas pela vergonha, na comparação com os outros, nós não aceitamos as nossas próprias imperfeições. A ponto de uma daquelas que estava dizendo lá, né? Ela falou assim que ela quer livrar os outros de ter o peso de conviver com ela. Chegar a esse ponto de a pessoa não aceitar as suas imperfeições. Então, ficar de olho nisso, tá? Isso é muito presente. Baixa autoestima. As pessoas que fazem tantas plásticas para ser como uma boneca, para ser como tal ator, tal artista, tal atriz, mexe tanto no seu corpo. Esse caso, eles ainda têm salvação? Resumindo, né? Ainda tem salvação? Seguindo a regra, terapia, dependendo da situação, do transtorno por trás, alguma medicação, mas terapia, conversa, dar os passos, fazer com que a pessoa se reencontre com a sua imagem, Isso é possível, tá? Gente, não vamos negar, tem pessoas que fazem plásticas e de fato elas ficam muito bonitas. Nós não podemos negar isso, né? Às vezes a pessoa acerta o narizinho, mas fica legalzinho, de acordo com a estética da nossa sociedade, com os padrões estéticos da nossa sociedade, que determinou que tal narizinho é bonitinho, que tal cor é mais gostosa, que tal cabelo é melhor, e assim por diante, assim por diante, assim por diante. Entendeu? Então se tem essas neuras, mas Suzana, tem sim, tem essa possibilidade, sim, só que o que acontece? Por trás disso, eu vou fazer eu quero ser como... Estou dizendo achar alguém bonito, mas eu não acho homem bonito, então por isso eu não achei ninguém. Olha, fiquei sem exemplo, porque para mim não existe homem bonito. Eu quero ficar parecido com Jesus, esse é bonito. Então eu quero fazer tantas plásticas, mexer no meu cabelo, fazer plástica, mudar, porque eu quero ficar parecido com a imagem que eu tenho de Jesus.
quero fazer isso. Por trás disso existe um grande conflito de imagem. A pessoa tem, de fato, uma situação muito difícil que a pessoa nega a sua própria imagem. Por trás disso, por mais bonito que pareça, por trás disso existe muito sofrimento. São pessoas que sofrem, são pessoas que se olham no espelho e nunca estão contentes consigo mesmos. Nunca estão contentes. Sempre um sentimento de frustração. Sempre vergonha por não ser quem elas desejariam ser, ou como desejariam ser. Então, sempre um estado de sofrimento muito grande. Pode parecer bonito, mas é aquela história, por fora, bela viola, e por dentro, pão bolorento. Há muito sofrimento dentro da pessoa. Não vamos nos iludir, tá? Geralmente as pessoas, elas têm bastante problema nessa linha, tá? É normal você querer um bisturizinho, é normal a mulher querer dar uma levantadinha nos seios, é normal, entendeu? Esse tipo de mentalidade. É normal o homem querer ter um pênis um pouco maior. Tem essas neuras. É normal, gente, não é nada fora do comum. Mas se a vida da pessoa começa a girar em torno de peito, em torno de pênis, tem algum problema. Aí a pessoa ela está com um problema de autoimagem muito forte. Ela está com vergonha de si, está com vergonha do seu corpo. Então, é normal a pessoa querer dar uma recalchutada, é normal. Mas se a vida da pessoa gira em torno disso, a pessoa está deixando de viver. Está deixando de viver. Estava assistindo lá um programa na televisão que uma brasileira queria mexer mais no corpo dela. E é um programa lá de 2 médicos norte-americanos, né, que são especialistas, né, e aí uma brasileira lá. Aí eles analisaram o caso dela, chamaram ela para conversar, ela foi conversar, e eles estavam se perguntando, por que mexer no seu corpo? E aí ela mostrou um pouco do seu corpo, e a pergunta que toda pessoa faz é, por que mexer nisso? A pergunta que qualquer pessoa faz, homem ou mulher. Olhou para ela, mas por que mexer nisso? Os médicos, mas por que mexer nisso? E os médicos, mas você é brasileira. Aí os médicos falaram assim, o Brasil é o país onde existe o que há de mais moderno em cirurgias e tratamentos estéticos. Não é? E se você está aqui, é porque eles não aceitaram fazer. E aí ela assume. No Brasil não aceitaram mexer mais nela. Por quê? Porque identificaram nela um problema de autoimagem. E aí o quê? Ela quer ser diferente do que ela já é. Ela já mexeu muito. E está muito bem ali, mas ainda quer mexer mais. Ela queria aumentar os glúteos nadegais. A bunda. Correto? Queria aumentar a bunda. Certo? Só que os médicos olharam, os médicos falaram assim, gente, não vamos mexer nisso, tá bom, tá grande, né? E assim você vai estragar, e os médicos norte-americanos se recusaram a mexer nisso. Falou assim, se os brasileiros se recusaram, nós não vamos mexer. Falaram desse jeito. O que está por trás disso? Sentimento, traumas, vergonha, ideais. Então, esse caso que você coloca tem solução, mas tem que tratar o que? A cabeça. A pessoa está com um padrão de autoimagem guiado pelo que os outros acham bonito. E com isso ela está desfigurando a si mesma, se ela mexer mais. Então, é um pouco nessa direção, mas tem jeito sim de lidar um pouco com essa questão, tá bom? Eu mesmo já estou preparando, vou fazer a minha estética, né? Eu vou fazer uma lipoaspiração, vou tirar aproximadamente 20 litros de banha, 22 litros de banha, né? E assim vai. Efeitos da vergonha. Olha que interessante. Filtro negativo.
enxergamos a nós mesmos de forma depreciativa. Sim, a pessoa com vergonha vai olhar para si mesmo e sempre vai jogar para baixo a sua autoestima. A pessoa com vergonha de si mesmo deprecia a si mesmo. Desconforto pessoal. Não nos sentimos bem na própria pele. Não nos sentimos bem na própria pele. E aí pode ter várias coisas nesse sentido. Então, assim, é um sofrimento muito grande, tá? Então, assim, essa questão da vergonha, ela gera sofrimento. Gera sofrimento. Gente, quando nós passamos situações vergonhosas na infância, a gente sofreu muito com isso. Sofreu muito. A ponto de ter criança que não quer mais ir para a escola, não é? Porque lá é o local da vergonha, do bullying. Então, nós encontramos muito mesmo dessas situações. Terceiro, perda da autonomia. Deixamos de ser protagonistas da nossa própria vida, porque nós estamos vivendo em função do que os outros pensam, do que a sociedade quer. Então, a gente perde a autonomia da própria vida. Muito presente. Valorização externa. Então, em cima disso, né, olha lá. Nos vemos através da perspectiva alheia. O que eles estão pensando de mim? Nossa, ele me falou que eu sou feia, então eu sou feia. Ah, ela me falou que eu sou horrível, então eu sou horrível. Eu vou vivendo em função dos outros, da perspectiva alheia. Isso é um problema muito sério. Ansiedade, preocupação constante com a opinião dos outros. Não dá para você ser feliz tendo preocupação constante com a opinião dos outros. Ninguém é feliz assim. Ninguém vai ser feliz dessa forma. A pessoa vai viver sempre em função dos outros. Então, a ansiedade. Vai falar qualquer coisa. Ah, o que vou pensar de mim? O que vai pensar de mim? Não consegue falar. A ansiedade vence. Ah, vai na festa, que está a família. Ah, eu não consigo. Sai da festa. Sai da festa. Desconexão. Perdemos contato com o nosso verdadeiro eu, que é essa questão, Suzana, que você colocava da imagem lá, de uma pessoa que quer ser a Barbie, quer ser como a Barbie. A pessoa está perdendo a conexão com o seu próprio eu. A pessoa está vivendo não só em função do que os outros pensam, a pessoa está querendo ser o outro. A pessoa está querendo ser o outro. Então eu quero ser o outro, eu quero ser alguém que eu não sou. Então a desconexão com o próprio eu é muito sério, tá? Muito séria mesmo. Superando a vergonha. Vamos lá. Reconhecimento. Aceitar que sentimos vergonha é o nosso primeiro passo. Apesar da vergonha existir, sempre esse é um problema, com todos os problemas. Pecado, culpa, a gente, num primeiro momento, a gente não assume que tem. Né? Nossa, você tem vergonha de você mesmo? Não. Eu só queria ser um pouquinho diferente. Só queria ser um pouquinho diferente. Então o primeiro passo é, sim, gente, sempre isso. Aceitar, autoaceitação. Tá? Eu tenho vergonha. Eu tenho vergonha de falar em público. Eu tenho vergonha do meu corpo. Eu tenho vergonha do meu cabelo. Eu tenho vergonha disso, eu tenho vergonha daquilo. Então, presente. Reflexão. Analisar como a vergonha nos limita. Então, a pessoa que vai cuidar dessa questão da vergonha, no que a vergonha está tirando de sabor do banquete da minha vida? O que eu estou perdendo por causa da vergonha? Não é? O que eu estou deixando de viver por causa da vergonha? Eu tenho que saber disso. Porque eu conheço a minha vida, eu sei que eu não fui na festa tal. Eu sei que eu podia ter falado e não falei. Eu sei que eu podia dançar, mas não dancei. Eu sei que eu podia usar tal roupa, mas não usei. Não é? Eu sei. Eu sei que eu gostaria de ter feito tal curso e não fiz.
O que a vergonha está nos limitando? Então, é uma questão fundamental quando vai trabalhar com essa questão, reconhecer e perceber no que ela está limitando. Terceiro, autoconhecimento. Sempre, gente, autoconhecimento. Decidir se conectar com o verdadeiro eu, com quem eu sou. Eu tenho uma amiga que ela está descobrindo o seu ser afroascendente. Ela se vê hoje, ela se vê como realmente negra. O cabelo dela, ela assumiu o cabelo dela, então jogou o cabelo dela, tá com um cabelão bonito, sabe? Cabelão bonito, armado, bem bonitão, assim. E o que acontece? Ela está assumindo o seu ser afro. E com isso, ela está descobrindo coisas sobre ela mesma. Gostos, estética, então deixou de ficar usando chapinha, certo? E assumiu o cabelo, ela usa lá umas coisas lá no cabelo que fica armado por um lado assim, é muito bonito, assim. E usam uns vestidões agora, mais assim, os vestidões mais de cultura africana, mas muito bonito. E está se descobrindo, se redescobrindo isso. Por quê? Porque está entrando em contato com o seu verdadeiro eu. E está percebendo quem ela é. Está percebendo que não precisa de grandes coisas, não precisa corresponder ao que os outros pensam. E assim vai. Então, o autoconhecimento é fundamental, tá? Para isso. Continuando tratando, como tratar, identificar a situação inicial, encontrar o momento que desencadeou a principal vergonha. Às vezes a gente não lembra, às vezes a gente foi muito pequeno e essa situação inicial, ela não está consciente, está inconsciente. E nesse sentido, por exemplo, algumas técnicas psicológicas, como a psicanálise, por exemplo, ajuda a gente a encontrar a situação inicial que deixou-nos dominados pela vergonha. Compreensão, entender a profundidade da ferida emocional. Isso é importante. Há vergonhas e há vergonhas. São diferentes. Então, qual a intensidade, qual a profundidade da ferida original? Tá? Libertação. Soltar o peso das experiências passadas. E aí é um trabalho muito bom para os psicólogos humanistas, por exemplo. Né? No humanismo, a gente quer viver o hoje apontando nossa vida para o futuro. Então o que acontece? Como Paulo lá na carta aos Filipenses, Paulo fala: uma coisa porém eu faço, eu esqueço o que fica para trás e avanço para o que está à minha frente, Jesus Cristo. Esquece o que fica para trás. Não significa que quer perder a memória, não. Significa que aquilo que passou, passou. Então, Paulo está assumindo, isso passou. Não é tão fácil fazer isso, mas tem que começar a fazer isso. A entender que passado é passado. Passado é passado. Tem que se entender isso, tá? Exercício para cuidar da vergonha. Exercício para ficar sem vergonha. Não, isso não. Vamos deixar para se livrar, tá bom? A gente brinca o exercício do espelho. Você já ouviu falar muito do espelho, né? Fala assim, olha, aquela pessoa dentro do espelho, o espelho. Quer saber quem é o problema? Está dentro do espelho. Está aqui. Observação. Acho que está tendo futebol hoje? Tá, né? Porque se está fogos aí, alguém ganhou ou fez gol. Aí. Observação. Se olhar no espelho sem julgamentos externos. O espelho de verdade e o espelho da alma. O de verdade, estética. Estava me olhando lá, né? E estou percebendo manchas brancas. Né? As primeiras apareceram foi aqui, nesse lugarzinho. Depois se esparramou. Aqui. E aqui, manchas brancas.
Nossa, não é? Manchas brancas, né? Olhar sem julgamento. É comum, é do tempo. Eu sei que eu quero pegar e pintar minha barba de acaju. Eu sei que eu quero fazer isso, certo? Mas não vou fazer, não. Isso eu, certo? Isso eu, né? Minha mãe, ela vai pintar o cabelo semana que vem, na segunda-feira. Vai tingir o cabelo. Eu estava olhando para ela e eu pensei assim, falo ou não falo? Aí eu resolvi falar, mãe, pinta esse cabelo. Pinta esse cabelo que é bom. Por quê? Cada caso é um caso. Pessoas pintam o cabelo ficam mais jovens, dá uma aparência mais jovem, não é? Dá uma aparência mais jovem. Eu tenho um amigo que a gente chama ele de bigode de nuguete. Lembra aquela cera para sapato? Cera preta para sapato? A gente passa, tem a líquida, que é o nuguete que passa, né? Dá a impressão que ele passou no bigode. Então ficou o bigodão preto, assim, né? Parecendo um rabo de chupim, né? Preto, aquele, né? Rabo de chupim assim, ficou preto, ficou bonito, né? Quem conhece chupim sabe o que eu estou falando, é um passarinho. Né? Ali. E muito bem, voltando. Mas tá lá. Olhar no espelho sem julgamentos. Identificar as qualidades e necessidades pessoais. Um dos nossos primeiros laboratórios da alma, eu falava para vocês identifiquem seus defeitos e identifiquem suas qualidades. Isso é trabalhar a autoimagem. Identificar qualidades, necessidades, não é? Casais têm que identificar necessidade, não é? Ela chega para o marido e fala, olha, eu preciso de carinho. Tem que ser dito isso. Tem que deixar claro. Eu preciso de carinho. Eu não quero ter um jumento do meu lado na cama. Senão eu casasse com um jumento, não casava com um homem. Então tem que ser dito. Tem que ser dito. Tem que ser dito. A pessoa tem que assumir e tem que ser ouvida. A pessoa tem que assumir isso. Identificar qualidades e necessidades pessoais. Aceitação, abraçar quem realmente nós somos. Como dizem assim alguns psicólogos, nós temos que abraçar nossa criança interior, não é? É isso. Abraçar quem nós somos de fato, não é? Olha, eu sou isso. Eu sou, olha, padre, homem, heterossexual, homem X, como o pessoal fala isso hoje, né? Homem X, santista, e também sou santista. Falta só uma coisa. Santista. Ok? Então sou o que sou. Assim, né? Então, quando um santista encontra outro santista, a gente faz festa, porque somos tão poucos. Não é? Mas a gente faz festa. É muito bom. Lá. Por fim, pessoal, terminando. Libertando das expectativas. Vergonha gera ansiedade, gera expectativa, o que o outro está pensando, o que vão pensar de mim, ai meu Deus, o que eu fiz foi errado, ai eu devia ter feito diferente. A vergonha vai causando tudo isso, tá? Então, libertar as expectativas. Primeira coisa, romper com as armadilhas mentais limitantes. Eu não consigo. Eu não sei. Você não sabe, mas pode saber. Você pode conseguir. Libertar dessas armadilhas mentais. Essas ideias já pré-formadas na nossa cabeça, pré-concebidas. De que eu não consigo, que eu sou feio, que eu não posso. Né? E assim vai. Então, mexer nesse aspecto. Crescer. Desenvolver segurança e autoconfiança. Para crescer vale muito bem. Quem é muito dominado pela vergonha, cai muito bem fazer psicoterapia, tá, gente? Cai muito bem fazer psicoterapia para crescer, para desenvolver. Mas também faz muito bem meditação. Meditação faz muito bem. Cuidar da espiritualidade faz muito bem. Ser único, isso aqui é fundamental. Você é você. Deus te fez e jogou a forma fora.
Você é você. Apesar de sermos imagem e semelhança de Deus, Deus é infinito, logo, não é cada um, é cada um. Então somos diferentes. Se somos diferentes, não há comparações válidas. Só que alguém colocou na nossa cabeça que tem que comparar. Mas não há comparação. São diferentes, somos pessoas diferentes. Pensamos, agimos, falamos, somos, parecemos diferentes, porque somos diferentes. Então isso é uma superação que nós temos que vivenciar. Pessoal, é um pouquinho isso, tá? É um pouquinho isso, certo? Na caminhada. Esses slides vou estar mandando para vocês, tá bom? Daqui a pouco. Então, vou estar lá os slides, tá? E é sempre isso, olha. O resumo, para lidar com isso, conexão e estabelecer relação positiva consigo mesmo. Tem que mexer na terra, tem que se aceitar, tem que trabalhar. Valorização, reconhecer valor e qualidades, integridade, buscar ser íntegro, não perfeito. Não há perfeitos, não há perfeitos. Um só é o perfeito, tá bom? Vamos ser perfeitos. Você quer ser perfeito? Eu tenho o caminho da perfeição para você. Você já sabe, que você já está dando sorriso para mim. Existe o caminho para ser perfeito. Você vai pegar um ônibus, vai lá para a Avenida da Saudade, tá bom? De preferência é melhor você não pegar, alguém vai te levar. E você vai lá para a Avenida da Saudade. Lá na Avenida da Saudade você vai ser lá, vai ocupar um quartinho bem pequeno, chamado caixão. E lá você vai estar deitado, né? E quando você ressuscitar, estará perfeito. Combinado? Então esse é o caminho. Então, não vai dar para ser perfeito agora. Você deve ser íntegro, não perfeito. E liberdade. Viver, estar separado, aqui, viver sem vergonha, de ser quem realmente é. Então isso é fundamental. Não dá para ser feliz vivendo a vida dos outros. A única forma de ser feliz é vivendo a sua própria vida, sendo quem realmente nós somos. Isso é fundamental. Ok? Pessoal, passamos 10 minutos do horário, me perdoe, tá bom? E faz parte aí do processo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.